Olá, aqui eu vou falar do imposto de renda à pessoa física da atividade rural. A pessoa física que explora a atividade rural está sujeita ao imposto de renda, se obteve resultado positivo. E esse resultado deve ser somado aos rendimentos tributáveis lá na declaração de imposto de renda. A apuração é feita por meio do livro caixa da atividade rural. A Receita Federal disponibiliza um programa para preenchimento, mas o contribuinte ele pode optar por fazer o preenchimento manual, pode utilizar planilhas, pode comprar um programa com esse objetivo. Isso é a escolha do contribuinte. As informações do livro caixa precisam ser prestadas de forma resumida lá na declaração de imposto de renda. E na declaração de imposto de renda existem fichas próprias para serem prestadas essas informações. Aqui nessa aula eu vou explicar como fazer a apuração, quais são as atividades consideradas atividades rurais para fins do imposto de renda, quais são as receitas da atividade rural, quais são as despesas de custeio e de investimento. Vou mostrar na prática como preencher o livro caixa da atividade rural e vou também demonstrar na prática como preencher o demonstrativo de atividade rural lá na declaração de imposto de renda. Eu sou o Arlen Silva e este é o canal Tributário na Prática. Quais são as atividades consideradas atividades rurais para fins do imposto de renda pessoa física? Aqui não tem jeito, gente. É uma lista, então nós vamos ter que ler juntos. A agricultura, a pecuária, a extração e a exploração vegetal e animal, a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, a piscicultura e outras culturas animais. A transformação de produtos decorrentes da atividade rural, desde que não sejam alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou pelo criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, com uso exclusivo de matéria-prima, produzido na área rural explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite e o acondicionamento do mel e do suco de laranja em embalagem de apresentação. Então, para ser considerada atividade rural, tem que cumprir esses requisitos aqui, ó. Não pode ser alterado a característica do produto in natura. Tem que ser feito pelo próprio agricultor, com matéria-prima produzida na área explorada e com utensílios usualmente empregados na atividade rural. Qualquer coisa que fuja isso aqui, aí não é mais considerado atividade rural, é considerado uma atividade industrial, ok? Aqui está dado esse exemplo aqui, suco de laranja, leite pasteurizado. Por exemplo, o agricultor, ele produz leite, é uma atividade rural, a venda desse leite, mas ele também produz ali queijo, manteiga na sua unidade de produção. Então isso é também considerado uma atividade rural. Agora, por exemplo, se ele recebe leite, se ele compra leite de outras unidades, de outros produtores rurais, e faz ali queijo, manteiga, aí já não é mais considerado atividade rural. É só atividade rural nesse caso, se ele utilizar a produção, né, a matéria-prima produzida na própria unidade. Mais alguns exemplos: debulho de milho, conserva de frutas, suco de frutas, adubo orgânico, moagem de grãos, farinha, açúcar, açúcar mascavo, carvão, lenha, madeira de árvore plantada. São alguns exemplos. Continuando. O cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização. Também é atividade rural a captura de pescado in natura, desde que a exploração se faça com apetrechos semelhantes ao da pesca artesanal, tais como arrastões de praia e rede de cerca, inclusive a exploração em regime de parceria. Agora um destaque aqui para algumas atividades que parecem, mas não são atividades rurais para fins do imposto de renda pessoa física. Fabricação de bebidas alcoólicas em geral, comercialização de produtos terceiros, né? Então aquela pessoa que ele compra ali grãos e revende, não é atividade rural. A pessoa também que compra gado e revende para o frigorífico, não é atividade rural. Compra e venda de rebanho
com permanência inferior a 52 dias, no caso de confinamento, e 138 dias nos demais casos. Então, para configurar a atividade rural, esse rebanho precisa permanecer pelo menos essas quantidades aqui de tempo para que seja considerada atividade rural. O que mais? Arrendamento ou aluguel de imóvel, máquina, equipamento ou prestação de serviço de transporte para terceiros. O arrendamento tem um imóvel e é feito arrendamento. Isso não é atividade rural. Também a pessoa tem ele tem um caminhão e ele coleta leite nas fazendas. Isso não é atividade rural, é atividade de transporte. A mineração chama atenção. Às vezes a pessoa tem uma propriedade rural e tem outras atividades ali, agricultura, pecuária, mas também tem um cascalho ali, passa um rio, um córrego, e ele retira cascalho ali e revende. Isso, e vende, né? Isso não é atividade rural. E também o turismo rural. Também não é atividade rural para fins de tributação do imposto de renda da pessoa física. Deixar bem claro. Outro destaque aqui é com relação a arrendatários, condôminos e parceiros. Os arrendatários, os condôminos, os parceiros na exploração da atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão imposto separadamente na proporção dos rendimentos que couber a cada um. Então, por exemplo, se mais de uma pessoa explora aquela propriedade rural, por exemplo, seja como arrendatário, condômino e parceiro, essa pessoa vai apurar o seu resultado individualmente. Veja bem, o foco do resultado da atividade rural da pessoa física é o contribuinte, é aquela pessoa física. Então, se ela explora 1, 2, 3 imóveis, ela vai apurar um resultado. É o resultado daquela pessoa física, mesmo que seja em vários imóveis. E a mesma coisa serve se ele explorar apenas a parte de um imóvel, como arrendatário, como condômino ou como parceiro. Ele vai, então, apurar o resultado na proporção da participação que ele tem naquele imóvel. Ou em vários. Ele pode ter, por exemplo, 10% num imóvel, 20% no outro, 50% no outro, seja como arrendatário, condômino, parceiro. Ele precisa fazer o somatório desses resultados, e esse somatório que vai ser o resultado da atividade rural daquele contribuinte, daquele CPF. Uma observação aqui: na hipótese de parceria rural, o disposto acima aplica-se somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver assumido os riscos inerentes à exploração da atividade. Se a parceria for por um preço fixo, por exemplo, eu vou receber tantos reais por hectares ou tantas sacas de feijão por hectare de terra. Isso não é parceria. A parceria é aquela onde há risco, né? Os parceiros precisam assumir risco naquela atividade rural. Se for por um preço fixo ou uma quantidade fixa da safra, isso não é considerado parceria. Isso é considerado um arrendamento ou um aluguel. Então precisa ter aqui a assunção de risco. E como é que se apura o resultado da atividade rural? O resultado da atividade rural é apurado por meio do livro caixa da atividade rural. O livro caixa é uma obrigação acessória do contribuinte. Toda pessoa que explora atividade rural precisa escriturar o livro caixa da atividade rural. A não ser que, uma exceção, é quando a receita bruta anual desse contribuinte com atividade rural for igual ou inferior a 56 mil reais. Nesse caso, ele está desobrigado a fazer a escrituração do livro caixa. Mas ele precisa guardar, né, a documentação, porque a prova ali do resultado dele vai ser feita por meio daquela documentação. Mas ele não precisa preencher ali o demonstrativo do livro caixa da atividade rural. A Receita tem um programa para preenchimento do livro caixa, que é fornecido gratuitamente para os contribuintes. Mas o contribuinte pode utilizar de preenchimento manual, ele pode usar planilhas, ele pode comprar um programa diferente desse da Receita, e essa vai ser uma escolha do contribuinte. A não ser que esse contribuinte tenha uma receita bruta
superior a R$ 4.800.000. Nesse caso, ele está obrigado a entregar o livro caixa digital. O livro caixa digital não é fornecido, a Receita não fornece o programa, estabelece um layout e ele precisa entregar esse livro caixa de acordo com esse layout. Esse arquivo, né, vai ser um arquivo TXT, ele é transmitido para a Receita Federal. E o prazo, né, é o prazo de entrega da declaração. Esse ano de 2024, então, ele precisa transmitir esse livro caixa digital até 31 de maio de 2024. O livro caixa preenchido manualmente, ou por um outro programa, ou até planilha, ele não precisa ser entregue ou enviado para a Receita Federal. Mas ele precisa ficar à disposição, né? Ele precisa ser feito, preenchido e ficar ali à disposição da administração tributária, caso seja solicitado. E como é que é feita a apuração do resultado? O resultado é apurado de acordo com as receitas da atividade rural. Então você pega as receitas da atividade rural, todas as receitas anuais, é uma apuração anual. Você subtrai as despesas de custeio e os investimentos. No caso da atividade rural, os investimentos, os bens, mesmo bens duráveis, eles são dedutíveis aqui para você apurar o resultado da atividade rural. Logo mais nós vamos ver detalhes aqui sobre essas receitas, sobre essas despesas e como realmente é feito essa apuração. Vamos então baixar o programa. Estou aqui com o Google Chrome. Eu digitei então na barra de pesquisa Livro Caixa da Atividade Rural 2023. Por que 2023? Porque esse é o ano onde os fatos ocorreram. Essa informação vai ser prestada na declaração de 2024, que é o ano de entrega da declaração. Mas os fatos ocorreram em 2023. Então vamos lá. Vamos fazer o download do programa. Aqui, ó. Ele já traz aqui o primeiro, que é o livro caixa de 2024. Esse livro caixa é o que está sendo preenchido agora, né? Em 2024. Que vai ser entregue, vai ser declarado lá na declaração de 2025. A que nós vamos baixar é esse aqui, ó. É o programa Livro Caixa de Atividade Rural 2023, ano calendário 2023. Vamos apertar aqui no botão verde. Ele vai pedir um local onde eu quero que seja baixado. Vou baixar aqui. Depois que for baixado o programa, você vai executar esse arquivo, esse aplicativo. Ele vai abrir uma caixa de diálogo, um assistente de instalação, né? E você vai dando autorização para ele instalar o programa no seu computador. O meu já está instalado. Então eu estou aqui com o programa para escrituração do livro Caixa da Atividade Rural 2023. Então, você tem aqui no menu do lado esquerdo, você pode criar um novo demonstrativo, abrir um demonstrativo, excluir, exportar. Bom, você quer criar um novo demonstrativo? Você vem aqui em criar novo demonstrativo. Ele vai perguntar se você quer importar dados do programa anterior, né? do livro caixa anterior, do ano anterior. Aí você pode aproveitar dados de identificação do contribuinte, dos imóveis. Aqui eu não tenho, vou dar não. Aí ele abre essa caixa, você vai colocar o CPF do contribuinte, o país e o nome do contribuinte. E vai escolher um plano de contas. Então tem um plano de contas padrão, que já vem com o programa. E se você fez alterações em algum plano de contas, ele salva aqui, ele guarda aqui esse plano de contas já com alterações. Aí eu posso escolher o padrão, ou posso escolher o plano de contas já com algumas alterações. Eu estou escolhendo o padrão mesmo. Vou abrir esse demonstrativo. Então tem aqui, né, José da Silva. Aqui eu preciso colocar as informações dos imóveis, onde ocorre a atividade rural. Como eu disse, pode ser mais de um imóvel, pode ser 2, 3, 10 imóveis. Todos esses móveis compõem o resultado daquele contribuinte, daquele CPF. Então, se eu clicar aqui em novo, ele vai pedir a informação aqui da inscrição estadual, municipal, o CIB, né, o antigo NIRF, o nome do imóvel e município e a unidade da federação. Eu já tenho um cadastrado aqui, vou dar um OK.
Aqui é o endereço do contribuinte, já está cadastrado aqui. Então aqui eu coloco o endereço do contribuinte, aqui já está a moeda do país. A escrituração, o que eu vou escriturar? Aqui, ó, vou colocar um novo lançamento, né? Eu vou escriturar, eu coloco a data, a conta, então tem um plano de contas, onde tem lá o grupo das receitas, das despesas de custeio e investimento, despesas não dedutíveis. Aqui é quando eu faço a entrega de uma mercadoria que foi vendida, quando eu recebi o adiantamento para entrega futura. E aqui, esse grupo 5 é quando eu recebo o adiantamento por uma venda para entrega futura. Aqui eu tenho também possibilidade de alterar o plano de contas. Eu posso incluir novas contas e posso também excluir contas. Aqui, ó. Vou marcar aqui. Eu posso, por exemplo, incluir uma nova conta. Eu tenho aqui venda de arroz, venda de café. Eu vou incluir uma conta venda de feijão. Venda de feijão. Prontinho. Se eu for aqui agora, não tinha essa conta. Eu acabei de registrar essa conta aqui, ó. Venda de feijão. E posso alterar também. Vou editar. E vou colocar venda de aveia. Pronto. Se eu entrar aqui, eu vou ver que meu plano de contas foi modificado. Venda de aveia. E posso também excluir qualquer conta. Então, o plano de contas pode incluir novas contas, pode alterar nome de contas e pode excluir contas também. O que mais? Aí eu tenho aqui a consolidação, onde eu tenho os totais mensais das receitas e despesas. Posso tirar um razão dessas contas, né? As contas onde teve lançamento, onde teve informações. Aqui eu posso exportar as informações consolidadas para a declaração de imposto de renda. E aqui tem um botão para eu importar dados do livro caixa anterior, que eu não tenho. Outros detalhes aqui, o livro caixa da atividade rural, ele deve ser preenchido mediante apresentação, ele deve ser preenchido, suportado, né, lastreado em documentação idônea. O que isso quer dizer? Eu preciso ter uma documentação para comprovar aqueles registros. Por exemplo, fiz uma venda, eu preciso ter uma nota fiscal, fiz ou recibo, e esse recibo precisa ter, se for recibo, por exemplo, precisa ter o nome e CPF do vendedor, o nome e CPF do comprador, a data que ocorreu, a descrição de que está sendo vendido, o valor. Então tem que ter no mínimo essas informações, para a gente chamar isso de documentação idônea. Mas se o Estado exigir para aquela venda, por exemplo, venda de mercadorias, exigir nota fiscal, então a documentação idônea para aquele caso é nota fiscal. Fiz uma compra, comprei sementes, comprei fertilizantes de uma pessoa jurídica. Qual que é a documentação idônea? Uma nota fiscal. Contratei um veterinário, pessoa física, para vacinar o gado. Então ele tem que dar um recibo. Aí tem que ter lá o nome de quem prestou o serviço, CPF, o serviço que ele fez, data, valor. Isso é que a gente chama de documentação idônea. E todo registro que você vai fazer no livro caixa precisa estar suportado, lastreado nessa documentação. A falta de escrituração do livro caixa, exceto naquele caso que o contribuinte está dispensado, né, receita bruta anual igual ou inferior a R$56 mil. A falta de escrituração, no caso, o contribuinte pode ter uma penalidade. O resultado dele vai ser arbitrado em 20% do total das receitas. Então, por exemplo, ele não escriturou o livro caixa, foi solicitado, ele não apresentou, então aquele resultado será arbitrado. Por exemplo, de uma receita bruta anual de R$1 milhão, foi apurada uma receita bruta anual de R$1 milhão. O resultado ali vai ser arbitrado em 20%, ou seja, R$200 mil. E esse valor vai ser somado, então, aos rendimentos tributáveis da declaração de imposto de renda. A dispensa eu já falei, é aquele contribuinte que tem receita bruta anual igual ou inferior a R$56 mil.
E as informações do livro caixa, despesas e receitas, são reconhecidas, são escrituradas pelo regime de caixa. Isso significa o quê? Eu vou escriturar, vou reconhecer as receitas quando efetivamente receber, quando receber o valor financeiro das receitas. E vou escriturar as despesas de custeio ou investimento quando efetivamente fizer o pagamento. Tem exceções? Tem, nós vamos ver mais na frente. O livro caixa deverá ser numerado sequencialmente e conter termo de início e encerramento, identificando o contribuinte e a finalidade do livro caixa. A escrituração deverá ser realizada até a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual. No ano de 2024, é 31 de maio de 2024. E o livro caixa independerá de registro. Você não precisa registrar ele em nenhum órgão. Você apenas precisa escriturar e manter ele guardado. No caso da receita bruta superior a 4.800.000, o contribuinte precisa transmitir, né? Ele precisa enviar esse livro caixa, né, que é um arquivo em TXT, para a Receita Federal. Quais são as receitas da atividade rural? Vamos ver aqui as principais. Vamos ver então as receitas da atividade rural. A receita bruta da atividade rural será constituída pelo montante das vendas dos produtos oriundos das atividades exploradas pelo próprio produtor e vendedor. A comprovação dessas vendas deve ser feita por nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais. Os valores recebidos também são receitas da atividade rural. Os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios, aquisições do governo federal e as indenizações recebidas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, PROAGRO. Também é receita da atividade rural o montante ressarcido ao produtor pela implantação e pela manutenção da cultura fumageira. O valor da alienação de bens utilizados na atividade rural. Então nós vamos ver que bens, mesmo duráveis, que são utilizados na atividade rural, eles são dedutíveis do resultado como forma de investimento. Então, quando a pessoa compra aquele bem para utilizar na atividade rural, ele deduz como investimento para chegar, então, ao resultado da atividade rural. Se esse bem for vendido, ele tem que oferecer esse valor como receita da atividade rural. E como é que é a comprovação dessa venda de alienação? Precisa ter, no mínimo, o nome do adquirente ou do beneficiário, o número do CPF ou do CNPJ do adquirente, né? O endereço do adquirente, a data e o valor da operação em moeda corrente nacional. Também é receita da atividade rural os produtos rurais entregues em permuta ou em dação em pagamento. Se o produtor rural faz pagamentos, faz permutas, utilizando a produção rural, por exemplo, fiz uma compra de sementes. Para isso eu entreguei sacas de soja, tantas sacas de soja. Estou fazendo um pagamento, né, de uma compra que eu fiz, ou também pode ser considerado uma permuta. Um outro produtor rural me entregou as sementes e para isso eu entreguei para ele sacas de soja. Neste caso, esse valor dessa operação tem que ser oferecido como uma receita da atividade rural. Ou seja, toda vez que eu utilizar a produção rural como forma de pagamento, esse valor tem que ser considerado receita da atividade rural. O que mais? Sobras líquidas decorrentes da comercialização por cooperativa de produtos rurais. Os adiantamentos de recursos financeiros recebidos em decorrência de contrato de compra e venda de produtos rurais para entrega futura serão computados como receita no mês da entrega efetiva do produto. Isso aqui é uma exceção à regra do regime de caixa, porque essa pessoa, o produtor rural vai receber um adiantamento, ou seja, vai entrar dinheiro no caixa, mas naquele momento ele não vai reconhecer a receita.
Ele só vai reconhecer essa receita quando ele efetivamente entregar os produtos. Na venda de produtos com preço final sujeito à cotação da Bolsa de Mercadorias ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por ocasião do fechamento da operação compõe a receita da atividade rural no mês do seu recebimento. Então, quando ele receber lá, quando ele estiver entregando essa mercadoria, tiver alguma diferença, ele vai receber essa diferença e ali ele reconhece a receita da atividade rural. Nas alienações a prazo, deverão ser computados como receita as parcelas recebidas na data do seu recebimento, inclusive atualização monetária. Então, se eu vender, por exemplo, vendi sacas de milho, R$50 mil, e vou receber em 5 parcelas de R$10 mil cada uma, eu vou reconhecendo a receita na medida que eu vou recebendo as parcelas. Então, recebi R$10 mil, reconheço ali a receita de R$10 mil. Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constituirá receita da atividade rural e ficará sujeito à apuração do ganho de capital. A terra nua, o contribuinte não pode deduzir da apuração do resultado da atividade rural a terra nua. A terra nua fica registrada lá na ficha Bens e Direitos da Declaração de Imposto de Renda. Ela não vem como investimento da atividade rural. Então, por isso, quando eu vendo essa terra nua, ela também não vai entrar como receita da atividade rural. Vai ser apurado o ganho de capital como qualquer outro bem e direito do contribuinte. E como é que ficam essas receitas lá no livro caixa da atividade rural? Vamos ver aqui, olha. Vamos lá. Eu tenho aqui uma venda, fiz uma venda em janeiro, já está registrado aqui. Eu fiz uma venda de arroz, 10 de janeiro. Fui lá no plano de contas, escolhi essa conta aqui, venda de arroz, o histórico, venda de 1.000 sacas de arroz no dia 10 de dezembro de 2022, ou seja, a venda foi feita em dezembro de 2022, mas a receita é registrada no momento em que eu recebo o valor financeiro. Nota fiscal tal, comprador fulano de tal, CPF ou CNPJ tal. Valor R$120 mil. É assim que eu faço o registro de uma venda, de uma receita. O que mais? Eu tenho também registrei uma venda em maio. Em maio, registrei uma venda de bovino. 10 de maio, a data que eu recebi, data de recebimento. Escolhi uma conta lá no plano de contas e fiz aqui uma venda de 100 cabeças de gado no dia 2 de maio de 2023. Nota fiscal tal, vendida para o frigorífico tal. Valor R$200 mil. Aí quando eu faço uma venda para entrega futura, como é que fica? Eu fiz uma aqui em novembro. Então aqui, olha, por exemplo, em novembro eu fiz uma venda para entrega futura e recebi um adiantamento, recebi um valor financeiro. Então eu registro a data que eu recebi esse valor financeiro, esse adiantamento, e registro aqui no grupo 5, que é o adiantamento recebido em 2023 por conta de venda para entrega futura. 200 sacas de arroz a serem entregues em fevereiro de 2024 para o fulano de tal, CPF tal. Valor R$24 mil. E quando eu faço a entrega de uma mercadoria vendida para entrega futura? Aqui, ó, em março, essa venda para entrega futura aconteceu num período anterior. E agora estou fazendo a entrega dessas mercadorias. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? É nesse momento que eu vou reconhecer a receita. Então, eu vou fazer o registro da venda. Aqui, ó, grupo de contas da receita, né? Aqui, ó, receita da atividade rural. Escolhi essa conta aqui, venda de arroz. Entrega de arroz vendido em outubro de 2022, conforme a nota fiscal tal, para fulano de tal, CPF tal. R$12 mil. É só isso? Não. Nesse caso, eu preciso também fazer o registro aqui no grupo 4. Adiantamentos recebidos até o ano anterior a serem informados como receita de produto. Referente a adiantamento recebido em outubro de 2022, de fulano de tal, referente à nota fiscal de entrega, número tal. R$12 mil. Eu preciso, então, registrar a receita e registrar nessa conta que se trata
de uma entrega de mercadoria, mas que o valor já foi recebido. É isso que eu mostro aqui quando eu lanço esse valor aqui no grupo 4. Olha como é que fica o lançamento aqui em março dessa entrega de mercadorias. Então aqui eu tenho a venda, está como entrada. Mas tem aqui, eu estou registrando aqui a entrega de uma venda para entrega futura, está sendo registrado no caixa como saída. Por quê? Porque esse valor eu já recebi lá em outubro de 2022. E aqui nós estamos tratando do caixa. Vamos lá na consolidação. Então a gente vê aqui as receitas que a gente registrou, a venda lá das sacas de arroz. Aqui eu tenho reconhecendo a receita de uma venda para entrega futura, e aqui aquela venda dos bovinos. Aí aqui no grupo 4 eu tenho informação sobre o adiantamento que eu recebi lá em 2022. Então nós vimos aqui como se registra as receitas no livro caixa da atividade rural. Quais são as despesas de custeio e de investimento da atividade rural? Vamos lá. Despesas e investimentos da atividade rural. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento. As despesas de custeio e investimentos são aqueles necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora e relacionados com a natureza da atividade exercida. Veja bem, que tem dois critérios. Primeiro, que eles têm que ser necessários à percepção dos rendimentos e depois têm que estar relacionados com a natureza da atividade. Então vamos então para as despesas e investimentos da atividade rural. Considera-se investimento da atividade rural a aplicação de recursos financeiros, exceto terra nua, com benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos, culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais, aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da atividade rural. Que eu vou fazer uma observação com relação a veículos. Os veículos, para serem considerados da investimento da atividade rural, eles precisam ser veículos de carga ou utilitário. Então tem que estar no documento desse veículo que se trata de um veículo de carga ou utilitário. Se for um veículo de passeio, ele não satisfaz esse requisito aqui, ó. Tem que ser veículo de carga ou utilitário. E esse veículo precisa ser empregado exclusivamente na exploração da atividade rural, daquele contribuinte, é claro. Por exemplo, eu tenho um veículo de carga, um caminhão, mas ele coleta leite em outras fazendas, na atividade rural de outros contribuintes, ou presta serviço de transporte, de safra. Nesse caso, é um serviço de transporte. Esse veículo não pode ser considerado um investimento da atividade rural. E tem que ser exclusivo. Ah, não, a parte eu utilizo o veículo para o meu lazer, mas parte do tempo ele é utilizado na exploração da atividade rural, como investimento da atividade rural. Não, a legislação fala em exclusividade, ok? Vamos lá, continuando. Animais de trabalho, de produção e de engorda, serviços técnicos especializados, devidamente contratado, com vistas a elevar a eficiência do uso dos recursos da propriedade ou da exploração rural. Insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas, corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensores animais e vegetais. Atividades que visem especificamente a elevação da socioeconômica do trabalhador rural, tais como casas de trabalhadores, prédios, galpões para atividades recreativas, educacionais e de saúde, estradas, instalações de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica, bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de estabelecimentos e contabilistas, despesas. Agora vem algumas observações. As despesas relativas a aquisições a prazo somente serão consideradas no mês do pagamento de cada parcela. Então, tem uma despesa lá, comprei insumos. Então, eu vou considerar a despesa no mês de pagamento de cada parcela. A exceção está aqui embaixo, ó, uma exceção à regra aqui,
do regime de caixa. O bem adquirido por meio de financiamento rural é uma modalidade específica de financiamento. Será considerado despesa no mês da aquisição do bem e não no mês do pagamento do empréstimo. Então, adquirir um bem com financiamento rural, esse bem, um trator, ele já entra ali deduzindo a base de cálculo do resultado da atividade rural naquele momento em que o bem foi adquirido, onde ele foi colocado ali para trabalhar para aquela unidade rural. Os bens adquiridos por meio de consórcio ou de arrendamento mercantil serão considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ok? Porém, na hipótese do consórcio ainda não contemplado, as parcelas pagas somente serão dedutíveis quando do recebimento do bem. Então é o seguinte, consórcio não contemplado, ele naquele momento, aquele bem ele não está tendo nenhuma utilidade para a produção rural. Então, ele vai ficar registrado lá na ficha de bens e direitos do contribuinte, onde lá ele vai colocando, ele vai somando, né, as parcelas que foram efetivamente pagas. Quando esse bem for contemplado, quando esse consórcio for contemplado, esse bem ele passa então a ser utilizado na atividade rural. Então, nesse momento, você vai dar baixa lá na ficha bens e direitos e passar esse bem, aquele valor acumulado desse bem, como investimento da atividade rural. Qual o valor? O valor que está acumulado. Daí para frente, você passa a registrar como despesa de custeio e investimento as parcelas que você pagar daquele consórcio. Deixa eu mostrar então como é que é isso. Então aqui eu estou na declaração de imposto de renda, aqui na ficha bens e direitos, aqui na ficha bens e direitos, eu tenho aqui ó, o grupo outros bens e direitos, eu tenho aqui consórcio não contemplado. Então nessa ficha eu vou manter o controle desse consórcio, um trator, por exemplo, até o momento dele ser contemplado. Aí eu vou acumulando aqui os valores, perfeito. Aí eu vou acumulando aqui os valores. Quando for contemplado, eu vou zerar aqui, como se eu estivesse dando uma baixa, né? Vou zerar aqui, que vai ficar zerado. E esse bem, então, ele vem, entra na declaração, entra no livro caixa da atividade rural. Ele entra como investimento, né, da atividade rural, sobre aquele total que estava aqui na ficha de bens e direitos. E nos meses subsequentes, no período subsequente, eu passo a registrar como despesa de custeio e investimento os valores efetivamente pagos daquele consórcio. Vamos então registrar algumas despesas, que vem aqui em escrituração. Deixa eu ver qual é a despesa que eu tenho. Eu tenho aqui em janeiro, eu tenho a compra de um trator. Comprei um trator à vista, paguei à vista. Então como é que eu faço esse lançamento? Então eu venho aqui no programa, no livro caixa da atividade rural. Se eu clicar aqui em novo, eu coloco a data. Aqui eu escolho a despesa. Vou lá no plano de contas, escolho a despesa que eu quero, histórico e valor. Eu já tenho algumas despesas aqui registradas. Por exemplo, na verdade, um investimento, né? Que é a compra de um trator. Então eu coloco aqui a data, esse trator foi comprado à vista. Aqui eu escolho, então, a conta, né, do grupo 2, que é a despesa de custeio e investimento. Eu escolhi essa aqui, eu escolhi a custo de aquisição das máquinas e implementos agrícolas. No histórico eu coloquei compra de trator em 10 de janeiro de 2023, nota fiscal tal, da empresa agrícola SA, CNPJ tal, R$200 mil. Em julho, também fiz uma compra, 10/7, conta do grupo 2, cultura de arroz, sementes tratadas, nota fiscal 10/6 de 2024, foi comprada em junho de 2024, mas o lançamento é em 10/7, que é a data do efetivo pagamento, de empresa agrícola SA, CNPJ tal, R$10 mil. E em setembro também fiz uma compra, 10/9 de 2023, escolhi essa conta aqui, vamos lá, 221.001. Então é produto da pecuária, custos e despesa. No caso aqui eu escolhi bovino, a compra de gado bovino. 60 novilhos, bezerros, nota fiscal tal, data tal, de fulano de tal, CPF tal, R$90 mil, ok? Posso ir lá na consolidação e tá aqui, olha, a compra do trator, que é um investimento, né? Mas é dedutível
na apuração da atividade rural. Em julho, compra de sementes. E em setembro, compra de novilhos, ok? Então, o livro caixa é isso, olha, são as receitas da atividade rural, as despesas. Eu posso também lançar despesas não dedutíveis. E aqui é aquele caso aqui da adiantamento e entrega de mercadorias de venda para entrega futura. Ainda com relação ao livro caixa, fazer aqui algumas observações sobre o resultado. Como é que é apurado o resultado? O resultado é a diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas de custeio e de investimento pagos no ano calendário, correspondente a todos os imóveis da pessoa física, independente da localização, ok? Todos os imóveis. O resultado oferido em unidade rural comum deverá ser apurado e tributado pelos cônjuges ou pelos companheiros proporcionalmente à sua parte. Então, o casal pode, cada um faz a sua declaração e cada um coloca lá 50% dos 50% do resultado para cada um, ou se houver outro tipo de acordo, com percentuais diferentes. Opcionalmente, o resultado poderá ser apurado e tributado em conjunto na declaração de um dos cônjuges ou dos companheiros. É quando o contribuinte faz a declaração em conjunto. Então, numa mesma declaração, ele vai colocar todo o resultado da atividade rural. E quando o resultado for negativo, né, quando tiver prejuízo, o resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa física poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos calendários anteriores. Então, você pode compensar os prejuízos de anos anteriores. A pessoa física fica obrigada à conservação e à guarda do livro caixa e dos documentos fiscais que demonstram a apuração do prejuízo a compensar. Aqui é a observação que enquanto você tiver prejuízo a compensar, você precisa guardar aqueles documentos e aquele livro caixa se você estiver compensando prejuízos. O resultado da atividade rural exercida no exterior, o residente no país, convertido em reais, integrará a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual. É vedada a compensação de resultado positivo obtido no país com resultado negativo obtido no exterior. Tive prejuízo lá no exterior. Vou compensar com o resultado do Brasil? Não, não há possibilidade de compensar. Na atividade rural exercida no país, por não residente, é vedada a compensação de prejuízos apurados. Então, o não residente não pode compensar prejuízos da atividade rural. E por último, o contribuinte pode optar pela apuração mediante o lucro presumido, pela apuração do resultado presumido da atividade rural. Como é que é isso? Lá na declaração vai ter um local, eu vou mostrar isso lá na declaração, ele vai poder optar por receita menos despesa, esse vai ser o resultado, ou ele pode optar por um resultado presumido, que é de 20% sobre a receita bruta total. O disposto acima não se aplica à atividade rural exercida no país por residentes no exterior. O residente no exterior não pode optar por esse resultado presumido. Então, nós vemos aqui como se registra as despesas de custeio de investimento no livro caixa da atividade rural. Agora eu já posso, então, exportar essas informações. Eu vou exportar essas informações para a declaração de imposto de renda 2024. Então eu clico aqui, olha, exportar para o IRPF 2024. Ele está me dando um aviso aqui. Deseja gravar os dados do demonstrativo? Sim. Eu vou marcar aqui o nome do contribuinte, é o José da Silva. Ele pede o diretório que eu quero gravar, que é esse aqui, ó, Atividade Rural 2023. Já existe lá, mas eu vou sobrepor. Ok, se eu vim aqui no meu arquivo, eu vejo aqui, então aqui, olha, é esse arquivo aqui que eu vou importar lá dentro da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Então é isso, nós vimos aqui como registrar as informações do livro caixa e como exportar os dados para um arquivo que depois será importado lá dentro da declaração de Imposto de Renda, ok? Então o próximo passo nosso é esse, preencher o demonstrativo de atividade rural lá na declaração de imposto de renda de 2024. Então agora nós vamos mostrar como preencher o demonstrativo da atividade rural na declaração de imposto de renda. Mas primeiro, veja bem,
Quem é que precisa preencher esse demonstrativo? Quem precisa preencher esse demonstrativo é quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Todo produtor rural está obrigado a entregar a declaração? Não necessariamente. Para 2024, são 11 itens de obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda. Se o contribuinte se enquadrar em apenas em um daqueles itens, ele já está obrigado a entregar a declaração. Inclusive, tem um item específico para o produtor rural, que é quando ele tiver uma receita bruta anual superior a R$ 153.199,50. Aí ele já está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. E outra hipótese também, que se ele tiver prejuízos para compensar, a única forma dele aproveitar esses prejuízos é na declaração do imposto de renda, que é o que nós vamos fazer agora. Então já estou aqui com a declaração de imposto de renda, tem aqui o demonstrativo, né? Tem aqui essa ficha, né? Um demonstrativo com várias fichas da atividade rural. A primeira coisa que você tem que fazer, você já verificou aqui, né? Que você está obrigado a entregar a declaração. Então a primeira ficha aqui são os dados do imóvel, os dados do imóvel rural. Aí você vai ter que cadastrar os imóveis no Brasil e também, se tiver imóveis no exterior, vai cadastrar os imóveis no exterior. Vamos começar então. A pessoa já verificou se está obrigada, então agora ela vai cadastrar o imóvel. Todos os imóveis. Você precisa cadastrar aqui todos os imóveis que compõem o resultado daquela atividade rural. Inclusive, aqui na declaração você tem que especificar também qual é o tipo de cultivo, qual é o tipo de atividade que é feita nessa atividade rural. Por exemplo, o nosso exemplo aqui, né, o José da Silva, ele vende arroz, né, então ele é agricultor. Vou colocar aqui o nome da fazenda, Fazenda Boa Safra. Ela fica em Belo Horizonte. Aí eu tenho que colocar aqui o CIB, a área, condição da exploração. Aqui você vai especificar se é propriedade única ou posse, condomínio, parceria, arrendamento, propriedade comum de um casal e outras. E aqui você precisa informar qual o percentual da participação. Se você informar um percentual diferente de 100%, por exemplo, vou colocar 50%. Nesse caso, você vai precisar informar o nome e o CPF dos outros participantes. Digamos que ele explora esse imóvel e a esposa dele, o cônjuge, o companheiro, também apresenta a declaração em separado. Então ele pode colocar aqui o CPF do cônjuge, né? Colocar um CPF qualquer, o nome, fulana de tal, ok. Deu CPF inválido, mas aqui é assim que registra a participação dos outras pessoas que exploram aquela atividade rural em comum. Nosso caso aqui é 100%, beleza. Ok. E nessa mesma propriedade, o José da Silva, nosso exemplo, ele também tem atividade pecuária. Tem que colocar aqui, nome, fazenda Boa Safra, Belo Horizonte, o código, tamanho da unidade. Também é explorado em regime propriedade única. A diferença é só essa, gente. Se eu colocar aqui condomínio, eu vou ter que colocar aqui a participação dos outros condôminos. No nosso exemplo aqui, o José da Silva, ele é a única pessoa que explora essa atividade. Pronto? Ok. Aqui na receita e despesa, aqui que é registrado, então, os totais mensais da receita bruta e das despesas de custeio e investimento. O contribuinte que utiliza o livro caixa no programa fornecido pela Receita Federal, ele pode importar essas informações lá do livro caixa, lá do programa da atividade rural, ok? Os outros contribuintes que não utilizam o programa da Receita, seja porque escolheu ou porque tem um faturamento, uma receita bruta acima de 4.800.000, então ele é obrigado a entregar o livro caixa digital do produtor rural. Ele precisa fazer esse preenchimento aqui manual. Os campos são livres, né, de livre preenchimento. Aí tem que ser digitado aqui diretamente no programa. No nosso caso, no caso do José da Silva, ele fez o livro caixa da atividade rural, utilizando o programa da Receita. Então nós vamos importar os dados desse que ele exportou. Aqui, ó, os dados estão nessa pasta, Atividade Rural 2023.
eu clico aqui no arquivo, prontinho. Ele já importou, aqui ó, já importou os dados da atividade rural. Tanto do demonstrativo do Brasil, como aqui ele tem uma propriedade, ele tem uma atividade rural no Uruguai, aí também já importou essa informação. Mas aqui é só porque ele utilizou o programa, senão ele tem que digitar aqui. O programa é de livre, já mostrei aqui, né? É livre de digitação, mas no caso aqui foi importação de dados. Ah, mas eu verifiquei um erro aqui e quero corrigir aqui diretamente. Pode corrigir. Mas se você está utilizando o programa da Receita, o livro caixa da Receita, do programa da Receita, eu recomendo que você faça alteração lá, grave um novo arquivo de dados, né? Uma exportação de dados, e importe novamente aqui para dentro da declaração. Porque senão você vai ficar com informações erradas, né? Informações diferentes. Então você deve fazer esse tipo de coisa. Mas dá para fazer diretamente aqui na declaração também. Bom, vamos lá. Aí vem agora a apuração de resultado. Aqui na ficha de apuração de resultado, nós temos então o resultado aqui do Brasil, né? Tem essa linha aqui que eu posso colocar prejuízos que eu tive em anos anteriores para serem compensados. Eu não tenho nenhum. Aqui vem o total de receita, total de despesa. Então aqui eu tenho o resultado. O resultado desse nosso exemplo foi um resultado positivo da atividade rural, né? Esse é o resultado anual de R$ 32 mil. Esse valor aqui, ele vai ser somado aos rendimentos tributáveis desse contribuinte. Porém, ele pode fazer uma opção aqui pelo resultado presumido, que é o programa já está informando. Se ele optar pelo resultado presumido, né, que é 20% sobre a receita bruta total, o resultado dele passa para R$ 66.400, que não é vantajoso. Nós vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Então eu vou optar pelo resultado apurado entre o confronto de receitas e despesas. Prontinho. Então resultado tributável, R$ 32 mil. Aqui ele já calcula o imposto a pagar. Então eu tenho o imposto aqui por deduções legais, R$ 561,61. E eu tenho aqui o imposto a pagar pelo desconto simplificado, R$ 81,61. Neste caso, é mais vantajoso optar pelo desconto simplificado. Agora, e se eu quiser utilizar um percentual presumido? Se eu quiser optar pelo lucro presumido, aí eu vou pagar mais caro. O imposto vai ficar aumentado. Pelas deduções legais de R$ 7.702,87 e pelo desconto simplificado vai para R$ 4.193,68. Só é vantajoso você optar pelo presumido se o seu resultado apurado for superior a 20% da receita bruta, né? Por exemplo, eu tive 1 milhão de faturamento. Minha receita bruta é R$ 1 milhão. E eu somei todas as despesas de custeio e de investimento, cheguei lá no valor de 700 mil. Então eu vou ter um resultado tributável de 300 mil. Mas eu posso optar pelo presumido, que vai dar 200 mil. Então nesse caso é mais vantajoso eu optar pelo presumido. Uma outra possibilidade de ter que optar pelo presumido é quando você não tem toda a documentação ou o seu registro do livro caixa está com muitas falhas. Então, você pode optar, apesar de pagar mais caro, você pode optar pelo lucro presumido. Mas optar pelo lucro presumido não quer dizer que você está dispensado de apurar o livro caixa. Eu tenho também uma ficha para eu informar a movimentação de rebanho. Então, eu tenho um rebanho bovino, suíno, caprino, assininos, equinos e moares e outros. Como é que eu faço? Isso aqui são valores de estoque inicial, aquisições no ano, nascimentos, consumos e perdas, vendas, e eu chego no estoque final. Totais, né? Sempre aqui totais anuais. Por exemplo, vou colocar aqui que eu tinha 100 cabeças de gado bovino, fiz mais 90 aquisições, ocorreram 10 nascimentos, eu tive perda de 6, consumi e vendi 130. Aí chego no estoque final 64, que vai ser
que vai ser utilizado depois no ano seguinte. Isso aqui é muito simples. Se você tiver, você tem que estar com as informações todas em mão. É muito simples preencher. Também os bens da atividade rural. Os bens que eu utilizei, bens duráveis, que eu utilizei como investimento, né, que eu deduzi da apuração lá da atividade rural, e que estão em uso, eles precisam ser registrados aqui. Quais? Prédios, galpões, estábulos, mangueiras, currais, cercas. Tem uma lista aqui de vários itens de bens duráveis utilizados na atividade rural. Por exemplo, eu tenho aqui um trator adquirido em tal data, nota fiscal tal, de empresa tal, CNPJ tal. Beleza. Coloco aqui o valor. Eu adquiri ele há mais tempo. Se bem que eu adquiri um agora em 2023. Vou deixar aqui que é o que eu adquiri em 2023. Prontinho. Ok. Então aqui eu vou registrar todos os bens duráveis, né? De acordo com essa lista aqui. Mas lembre-se que tem aqui outros bens vinculados à atividade rural. Terra nua não entra aqui. E outros bens que você não registrou aqui, ou porque não quis, ou porque eles não eram exclusivos da atividade rural, eles devem ser registrados, eles têm que estar registrados onde? Aqui na ficha Bens e Direitos. E quando você vender esses bens, que estão na ficha Bens e Direitos, você vai apurar o ganho de capital. Quando você vender bens da atividade rural, esses bens entrarão como receita da atividade rural. Isso foi falado lá quando a gente preencheu o livro caixa da atividade rural. O que mais? Por último, nós temos aqui registrar as dívidas vinculadas à atividade rural. Muito simples. Coloca aqui empréstimo bancário, banco tal. Aí eu coloco o saldo, né, da dívida em 31/12, o valor da dívida no final do ano e o total que eu paguei durante o ano. Mas não bateu. Não tem que bater. Aqui é o total efetivamente pago. E aqui é a dívida que resta, né? Porque aqui provavelmente tem juros, tem outras coisas embutidas aqui nesses 30 mil. Ok, então aqui já passamos, então todas as fichas foram devidamente preenchidas. Então nós vimos como se apura o resultado da atividade rural, quais são as atividades consideradas atividades rurais para fins do imposto de renda da pessoa física, quais são as receitas, quais são as despesas, como se preenche o livro caixa, como se preenche o demonstrativo na declaração. Quer saber mais sobre o imposto de renda da pessoa física da atividade rural? Aqui no canal tem um vídeo completo sobre esse assunto. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir também este vídeo. Agora, quer saber mais sobre a declaração de imposto de renda como um todo? Eu tenho um curso completo de imposto de renda pessoa física. Lá tem o passo a passo para você ir do zero ao avançado. Eu explico como preencher todas as fichas do imposto de renda, todos os demonstrativos. Lá tem exercício, tem parte teórica. Vou deixar o link aqui para caso você queira adquirir o curso. E vou deixar também um link de uma comunidade que eu criei lá no Facebook para que haja interação entre os alunos do curso, as pessoas que se inscreveram no canal e também para tirar dúvidas diretamente comigo, lá no grupo do Facebook. Obrigado àqueles que ficaram até o final. Aproveita, já dê um like, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Também use o espaço aqui para fazer comentários, sugestões de novos vídeos. Eu sou o Arlen Silva, professor de tributos federais e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E este é o canal Tributário na Prática. Um forte abraço, até o próximo vídeo.